Agora, quando você fala de velocidade de troca e dessa relação bilateral, onde o consumidor também é produtor, a gente abre espaço para um problema que a gente não tinha antes, ou pelo menos não na mesma proporção, talvez seja uma ressalva, não que a gente não tivesse desinformação ou fake news antes, é que agora a gente está ali num campo minado, com uma demanda pelo juízo de valor, pelo senso crítico, pela checagem, enfim, por novos hábitos. O quão arriscado é esse tipo de comportamento para a sociedade? É arriscado a partir do momento que nós não conhecemos o que está acontecendo. Aí se torna arriscado. Nós estamos num terreno onde não há um debate público, por exemplo, sobre a regulação, a legislação, né? A punição. Tudo isso está muito atrasado. Esse debate está muito atrasado, porque, como eu disse antes, a tecnologia digital, ela acelera os processos e democratiza, inclusive, a inovação. Então, nós temos hoje agentes criando coisas que nós começamos a usar sem ter ainda a carteira de motorista para usar aquele veículo, você entendeu? E aí a gente sai usando jatos turbinados e os acidentes acontecem com muita frequência, porque são ferramentas com muita capacidade de processamento, de espalhamento, que estão na mão de pessoas que ainda não sabem usar ou não querem saber usar ou têm preconceito sobre esse assunto, por exemplo, que nós estamos conversando aqui, e aí tudo fica bem mais complicado. Por isso que é fundamental esse debate ser público, né? Esse debate, esse entendimento, essas pesquisas todas serem democratizadas, todo tipo dos aspectos jurídicos, né? Os aspectos relacionados à privacidade. Nós conhecemos muito pouco sobre esses assuntos, né? O público, em geral, conhece muito pouco sobre os riscos que ele corre, né? Simplesmente por abrir um e-mail gratuito, né? Que de gratuito geralmente não tem nada. Nós vivemos essa situação, onde todo mundo já está com seu foguetinho, mas ninguém aprendeu a pilotar e as estradas não estão delimitadas, sabe? Então, requer de cada um de nós, especialmente das instituições de educação, uma velocidade mesmo de democratizar essa conversa, fazer isso chegar para o maior número de pessoas possível, para que juntos nós decidamos o que queremos fazer com toda essa parafernália. Pois é, quando você está falando isso, fico pensando, a gente tem uma medição de mercado, um indicador de confiança digital, que avalia a propensão das pessoas a utilizarem dispositivos eletrônicos em geral. E a camada que se mostra mais otimista, mais aberta a essa experimentação, o que não quer dizer que é a que mais faz, é só a que está mais aberta, é 55 mais. Há mais de 1 ano e meio, essa é a camada mais otimista, é a camada que menos vê problemas no uso dos dispositivos digitais, porque não sofrem da síndrome de fear of missing out, não sentem aquilo de estar perdendo alguma coisa, porque não sofrem bullying, que é um ofensor muito grande, citado pelos mais jovens. Os meios digitais acabam sendo uma forma importante para que esses agressores, de alguma maneira, se manifestem. O pessoal mais velho não tem isso, se não viu uma determinada mensagem, não está muito ligando. Em contrapartida, a tecnologia acaba sendo um fator importante para que esse público supere ali algumas limitações impostas pela idade, especialmente quando a gente vai avançando. Então, a gente tem uma série de relatos de pessoas que só conheceram seus netos através de dispositivos digitais e depois foram conhecê-los pessoalmente, a recuperação de vínculos familiares, os grupos que foram se perdendo da família, laços que foram sendo desfeitos à medida que os mais velhos foram morrendo, foram refeitos em redes sociais. Então, é um público muito aberto ao uso. Por ser aberto ao uso, acaba estando vulnerável à desinformação e aos ataques. O Brasil é o 5º maior país em número de ataques
hackers no mundo. Então, essa questão da informação, de ponta a ponta na pirâmide etária, ela é fundamental. É muito difícil que a gente consiga melhorar, sejam os hábitos, esses hábitos de checagem, verificação, de combate à desinformação, quanto os hábitos de segurança também, sem que diálogos sejam abertos com a sociedade inteira. Tem uma expressão que talvez seja chave para nós sairmos desse atoleiro, que é colaboração. Só é possível processar tudo isso e entender e combinar, né, as regras e tal, se for feito de uma forma colaborativa e aberta, né, e transparente. Eu acho bárbaro essa visão que você trouxe, porque uma outra maneira de olhar para um problema é a colaboração ser feita com diversidade, que é outra palavrinha-chave da era que nós vivemos, né? Então, é bárbaro se pudermos ter, por exemplo, pessoas com mais idade trocando saberes, né, aprendizados com pessoas com menos idade. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, não são os mais jovens que sabem usar melhor as ferramentas, né? Não são. Isso é uma ilusão, assim, que até hoje tem gente que cai nessa cilada, né? Os mais jovens só têm uma característica que os coloca em vantagem, que é não ter medo de errar, que a geração mais velha fica por orgulho, né, por vaidade, tem medo de pagar mico na hora que, por exemplo, pega um smartphone, um modelo novo de smartphone, né? O cara fica primeiro treinando trancado no seu escritório para não pagar o mico, né, do lado dos colegas do escritório. E os jovens que a gente acha que sabem usar, eles saem errando várias vezes e vão aprendendo. E aí o pessoal acha que eles são gênios. Não, eles apenas não têm medo de apertar o botão errado até descobrir qual é o certo, né? Ele já nasceu com esse método de aprendizado embutido nele, né? Por exemplo, essa troca é uma troca interessantíssima, né? De um aprender com o outro. A que você citou é muito frequente. O medo do bullying, por exemplo, é uma coisa de amadurecimento emocional. Então, aí talvez o mais velho ele possa, né, trocar a sua experiência de ter tido contato com esse tipo de ameaça, né, do bullying, que é uma coisa que existe desde que o homem é homem, né, que os seres humanos começaram a se comunicar, e mostrar que isso é algo do jogo e que é possível enfrentar, é possível encarar isso e sobreviver, né, no meio dessa disputa. Então, diversidade e colaboração, para mim, são os dois eixos que podem fornecer uma pista de como processar tanta transformação, tantas mudanças, né? Nós temos que procurar criar redes de colaboradores e que esta rede tenha a maior diversidade possível.